Então a prática de yoga, quando eu tinha uns 13, 14 anos, entrou na minha vida e nunca mais saiu. Mas dessa forma, sem professor, sem leitura, sem formação, eu, entendendo que era yoga e participando daquilo, achando muito bom pro meu corpo. E eu sentia que o yoga era um espaço para mim quando eu chegava lá, só que eu não me sentia abraçada como um todo, né? Eu sentia que faltava alguma coisa, então eu nunca me permiti também vivenciar muito yoga naquela época. Eu ia, fazia um curso que era um pouco mais barato, eu sempre fazia muito questão de pagar, até porque, né, isso, as pessoas querem muito te dar bolsa, mais por elas, sabe? Porque elas precisam que tenha alguém pobre ali dentro fazendo aquele curso, eu não queria ser essa pessoa, então eu ia juntando um dinheirinho, fazia um curso, assim, de meditação e gostava, era importante pra mim, só que como um todo, aquilo ali faltava. Eu não entendia por que eu gostava tanto de yoga, porque quando eu ia num espaço de yoga eu não gostava, né? Porque era uma outra energia. Mas enfim, a prática, a metodologia, né? Porque é um método. O yoga é realmente uma ferramenta que tem início, meio e fim, dependendo de como você vai usar. Era muito boa. E aí na faculdade, fazendo ciências ambientais, entendendo educação ambiental, que foi a área que eu segui, assim, que também chamou muito meu coração, eu via como educação ambiental e yoga estavam muito perto, muito próximo, né? E porque é algo muito natural, é algo que é muito na periferia. Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que os movimentos do yoga são movimentos que a gente já faz no cotidiano, só que é só inserir a respiração mais consciente dentro, enfim. Fui pensando nessas questões, fui fazer essa faculdade, então, e fazer essa correlação entre yoga e educação ambiental. Obviamente, ninguém para orientar essa pesquisa, porque da onde surgiu isso? E, sobretudo, porque eu queria uma perspectiva periférica, né? Eu não queria pensar o yoga como o yoga é, nem a educação como era. Hoje existem várias educações ambientais, mas na época era uma educação ambiental muito, por mais crítica que ela fosse, ainda era uma educação ambiental muito formal, muito ligada à natureza mesmo, sabe? Então você não vai falar de favela, você não fala de poluição, você não fala de saneamento básico, você fala de coleta seletiva. Porra, a galera não tem coleta de lixo direito, então assim, como que fazia isso, né? Então eu queria falar de educação ambiental e yoga, que são coisas extremamente elitizadas por si só, dentro de uma perspectiva periférica. Então foi muito difícil porque eu não tinha ninguém para me orientar de fato, assim, né, com referência, mas a referência era o que eu vivia. Eu falava, poxa, mas isso também tem que contar, né? E aí comecei a pensar nessa pesquisa, né, do yoga e educação ambiental, como isso poderia acontecer. Então assim começou um pouquinho yoga e pré-vestibular comunitário na Baixada como um todo, em Duque de Caxias, mas depois eu rodei a Baixada inteira levando yoga, que era, de fato, assim, sendo muito, né, assim, é isso, é porque era a única coisa que naquela época eu achava que eu podia oferecer para um pré-vestibular comunitário, né. E aí começou assim, indo, oferecendo um pouquinho do que eu sabia, meditação, respiração, posturas, enfim, e aquela troca já muito periférica, porque a metodologia era euzinha, né, referência euzinha também, então, tipo, não... Era aquilo, mas funcionava super bem, a galera topava, todo mundo achava muito legal a forma como eu falava. Isso eu falo que foi muito importante, eu não ter referência, não ter formação de yoga naquela época, foi bom porque se eu tivesse feito a formação sem ter tido esse espaço antes, eu ia chegar querendo aplicar exatamente como a gente é ensinado nas formações, que é exatamente não focado naquele público, não focado naquele espaço. Então eu ia chegar cheio de referência, cheio de metodologia que não funciona pra lá, sabe? Então eu ter feito aquilo ali primeiro, na prática, fez com que eu criasse as minhas metodologias, a minha forma de falar, então fez muito mais sentido. E depois, sim, eu fui fazer as formações, hoje eu consigo unir tudo, unir o que eu aprendi na formação e repensar o que eu faço na prática, né? Mas naquela época, a melhor coisa que eu fiz foi não ter formação e ir só com o que eu podia, né? Pensando no processo do TCC mesmo, eu não tinha muita referência, mas para a academia eu precisava um pouquinho mais de referência para entender como que as coisas iam se encaixar. Eu vi que tinha um curso de yoga voltado para a educação, né? Alguém fez um curso de yoga voltado para espaços educativos de maneira geral, não necessariamente formal, mas espaços educativos. Falei, poxa, é isso, né? De certa forma, na minha cabeça naquela época era exatamente que ia unir tudo. E aí fui, cacei quanto era, e era um curso de 1 semana no Leblon. Aí eu fiquei, meu Deus, nunca fui no Leblon assim, todos os dias. Não tem razão de ir no Leblon todos os dias. E o curso em si foi ótimo, porque de fato foi o primeiro curso de yoga que eu fiz. Então eu tive contato com as posturas, com os nomes, com tudo o que eu não tinha acesso, né? Foi muito legal. Mas assim, o curso deviam ser umas 17 pessoas brancas, mulheres, né? Primeiro que não tinha homem. E eu acho isso importante falar, porque quando a gente vai pra periferia, tem muito homem em todos os lugares. Então se a gente vem com esse papo muito, né, complexo de chegar lá dentro, a gente não vai conseguir acessar. Hoje, inclusive, a minha luta até hoje é pensar como que os homens podem entrar dentro do espaço do yoga, sobretudo homens negros periféricos. A linguagem é outra, a forma de se movimentar é outra. Então, pensar que o yoga é algo muito feminino hoje, em termos de formação, né, é algo complexo e algo que a gente tem que ficar repensando o tempo todo.
E aí a gente fez esse curso por uma semana, o curso foi ótimo, né? As pessoas eram muito legais, só que assim, era outra realidade, assim. Então os exemplos, né? Os exemplos que ele dava. Não, porque vocês vão estar numa turma com muitos alunos, 15. E que turma é essa? Tipo assim, nem numa escola particular em Caxias vão ser 15 alunos, né? E aí todo mundo pode não querer participar ou vai querer participar, a gente tem que saber dividir menino e menina, o material, vocês vão ter que pedir tais materiais para a escola a escola que é responsável por financiar esse material. Eu fiquei pensando, gente, mas que surto é esse? De onde é que você tá falando? Que escola é essa? Porque na minha cabeça, isso é muito louco, assim. Eu estudei em escola particular e pública na Baixada, né? E na escola particular que eu estudei também não era assim. Eu não vou pedir um material para a escola por ser professora e a escola vai, né, providenciar. Não é assim, escola particular na Baixada. Só que para ele era a referência que ele tinha, né? As escolas da Zona Sul, da Barra, não sei nem quais eram. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Eu sempre fui muito de briga, assim, né? De olhar aquilo e falar, nossa, tá muito errado. Mas naquela época eu tava meio assim, tá errado, mas é isso. Vou sair daqui e vou pra Caxias, né? Só que eu fiquei muito decepcionada com o curso nesse sentido, de ver que aquelas referências e aqueles exemplos não fizeram o menor sentido. E o cara não tava preocupado com isso, sabe? Ninguém tava preocupado com nada, na verdade. Quando eu chegava algum questionamento, era tipo, lá você vê como é. E aí, quando eu cheguei em casa, né, com essa crise existencial, depois de várias que eu tenho crise existencial com yoga até hoje, né, yoga, trabalhar com isso não é fácil, eu comecei a relacionar, né, o que eu aprendi usando as metodologias que eu já tinha, porque eu já dava aula em pré-vestibular comunitário. Os saberes orgânicos estão ali, né? O que é sintético é o que a gente vai aprender fora, aquilo que não faz sentido, mas o orgânico tá ali para todo mundo. Então, quando eu fui entendendo que os movimentos do yoga eram orgânicos, que o fundamento do yoga era orgânico, que o que eu queria com o yoga era orgânico, isso aconteceu de uma forma muito natural. Então, consegui falar com a minha família, explicar o que é que eu fazia, porque até então, né, doidinha, ela estuda, faz faculdade, faz um negócio aí. Hoje em dia não, ele já consegue enxergar como o yoga, para além de ser minha profissão, é algo muito importante que todo mundo ali faz. Então, entender como essa tradução e essa confluência mesmo, né, o saber orgânico, como isso funciona dentro da periferia, isso mudou completamente minha ideia de yoga. Hoje a minha pesquisa é muito mais em cima de buscar, né, os significados, os modos que a gente se relaciona dentro da periferia, que é o meu foco, e como isso tem a ver com a filosofia do yoga, né? Yoga significa união, a palavra yoga, né? E essa filosofia do yoga, ela é muito antiga, ela é muito ancestral. E independente, né, não sei se eu falo depois, mas dessa origem africana do yoga ou essa origem indiana do yoga, que é mais dado, né, a gente pensa em yoga, já pensa logo na Índia, independente de onde seja esse lugar, Índia, Kemet, que é o Antigo Egito, são territórios pretos, né? Então é importante a gente pensar de onde é que vem o que a gente está falando, né? Yoga é preto, yoga por ancestralidade é preto. Isso é importante porque ele foi tão embranquecido, porque é isso que a branquitude faz em tudo que é bom, né? Eles pegam, eles tiram, eles vendem, porque virou um mercado, então hoje tem tudo que você quiser de yoga e você vai pagar caro por isso. E, enfim, eles vão embranquecendo tanto a ponto da gente esquecer de onde vem. Então, você tá ali replicando uma prática e às vezes você não sabe como falar. E quando eu parei para pensar que o yoga era preto, é isso, é voltar à origem, falar, poxa, yoga é preto, o yoga sempre foi assim, então eu tenho que saber falar também aqui pra gente preta, né? Então, lembrar da origem das coisas faz com que esse saber orgânico, né, que é isso que Nego Bispo tá falando, ele seja natural. O corpo de pessoas pretas, né, não que pessoas brancas também não tenham isso, mas o corpo de pessoas pretas, por ancestralidade, consegue acessar essa prática porque foi de onde veio, né? Então, pensar isso hoje como uma instrutora de yoga, como uma pesquisadora do yoga, faz todo sentido para mim e muda completamente a minha prática, porque inclusive hoje, antes eu não tinha essa perspectiva, eu não tinha esse olhar, eu só achava que yoga era muito legal. É importante falar isso porque também parece que a gente era pronto, né? Nossa, eu já sabia de tudo, eu era genial. Não, eu fui lá, fui fazendo. Mas hoje, tendo essa pesquisa sobre a origem do yoga, mesmo quando eu falo do yoga indiano como um yoga preto, eu consigo acessar muito mais as pessoas, porque para a galera hoje, né, mais jovem, do pré-vestibular comunitário, mas que já está tendo mais acesso na internet, porque naquela época a galera também não tinha Instagram, mas hoje, quando a gente está tendo muito mais disseminação mesmo de informação, a galera também não quer muita coisa de branco, a galera já está sabendo negar, que é uma coisa que a gente não tinha muito antes, a gente só aceitava e ia e queria. Hoje em dia não, hoje em dia não quer mais. Então quando eu falo yoga, a galera não quer, porque porra, eu vou fazer isso, não quero isso, sabe? Mas quando eu falo que o yoga é preto, eles querem só por isso. Não, eu vou fazer porque é de preto, o preto faz isso, eu vou lá e faço. Então, ter também a origem africana, né, do yoga como base importante para a sua prática, para a minha prática, foi algo fundamental. Eu consigo acessar muito mais as pessoas falando sobre isso e, de fato, como referência, né? Então, a gente muda as nossas referências, como isso é potente, né? Posso falar de yoga, mais meditação, massagem, aromaterapia,
todas essas tecnologias mesmo, que hoje está muito na moda, todo mundo faz, né? Todo mundo é terapeuta holístico, e que bom que é, mas quando a gente pensa isso, parece que é sempre um lugar muito branco, né? Muito o círculo ali sagrado feminino, que você não consegue nem entrar. É tão sagrado que você não entra, porque você não é tão sagrado assim. Porra, dança funk, como é que você entra no sagrado, né? Não... É difícil entrar. Mas quando a gente para pra pensar de onde vem, tudo bem, pode não ter vindo da África, por mais que eu vou sempre falar, cara, veio da África, mas tudo bem, não veio da África, não veio da Índia, mas veio dos nossos pindorâmicos, veio da galera indígena, sabe? Não veio da Europa. Então a gente tem que lembrar disso, porque é tão dado que é de branco, é tão dado que é essa imagem que a gente tem, que a gente não consegue ir além, né? Então quando a gente vai além, vai ver que, porra, isso é aromaterapia, nossos indígenas já sabiam, né? O reiki existe desde que o mundo é mundo, porque saber usar suas mãos, a energia do seu corpo para qualquer outra coisa é feito porque é assim que se faz. Então é um outro lugar, é um outro processo. Então pensar a tradução para mim foi muito importante como pesquisadora e praticante instrutora, mas hoje pensar a confluência, que é muito mais profundo, né? A confluência é esse lugar da biointeração mesmo, que é outro conceito de Nego Bispo, é a biointeração. Todos os seres viventes, eles estão em união, né? Só que essa união se dá de uma forma mais potente ou não, dependendo do seu espaço, dependendo da sua localização e da sua orientação. Então, quando a gente se orienta, né, a gente tem um lugar para seguir, a gente fica muito perdido. Então, ter essa orientação não significa que todo mundo tem que ir para a África ou que todo mundo tem que ir para a Índia, mas não, é saber de onde vem para se orientar aqui no Brasil, se orientar na Baixada Fluminense, né? Orientar as possibilidades. Eu acho que quando eu falo de yoga, parece às vezes que é muito, vamos lá, faz yoga, é importante. É também, mas é porque o yoga é só mais uma possibilidade. Quando a pessoa se abre para o yoga, ela se abre para várias outras coisas, porque tudo aquilo que ela achava que não era para ela, começa a ser, né? Então é um lugar muito de possibilidade. Eu vejo o yoga, foi assim para mim, então hoje eu consigo entrar em vários outros espaços de autocuidado, querendo participar daquilo, entendendo que aquilo é importante, sabe? Porque antes era sempre um lugar de não vou participar, isso não é pra mim, essa galera não sabe o que tá falando, mas hoje já não é mais assim. Então, possibilidades eu acho que é a palavra, assim, de yoga na periferia como um todo, até porque não só sou eu que faço isso, tem gente falando de yoga na periferia no Brasil inteiro e no mundo inteiro, e eu acho que quando a gente fala sobre qualquer coisa que não é tão óbvia ali, a gente abre possibilidade, né? Então falar de permacultura, falar de agroecologia pra mim é genial, porque é isso, é abrir possibilidade. Sobretudo porque falar de agroecologia e permacultura é falar sobre ancestralidade negra, porque é de onde vem, né? Então quando eu paro pra pensar nisso, permacultura, ok, é uma palavra, né, que a gente pode discutir de várias formas, só que a origem, a essência daquilo, da prática, porque a gente tá falando de prática, porque, né, tudo que tá escrito vai passar por algum momento, é preta, né? Então, isso tudo muda, faz com que a gente esteja muito mais perto das coisas e essa biointeração acontece de forma muito natural, porque é isso, né? O saber orgânico tá ali. A gente não tá aprendendo em algum lugar a referência e vai passar igual. A gente nunca passa igual, a gente não é igual. E é importante entender essa diferença, né? Que é exatamente o que vai unir a gente ali. É todo mundo diferente, mas tem uma coisa que nos une, né? E pode ser porque todo mundo é preto, pode ser porque todo mundo é pobre, mas pode ser várias outras coisas também. Mas isso, pra mim, é a prioridade e é exatamente onde eu permaneço, assim, né? Por isso que a minha reivindicação por essa democratização do yoga não é só, tem que ter yoga na periferia, tem que ter yoga preto na periferia, tem que ter professor preto na periferia dando aula, tem que ter professor pobre dando aula, porque parece também que a gente quer a atividade, né? Atividade na periferia. Não é isso. A gente quer a prática, que é completamente diferente. Quando a gente fala disso, é tirar esse lugar da caridade, né? Desse lugar de vou fazer isso porque eu sou muito bom e vou lá e vou oferecer alguma coisa para a galera pobre e colocar isso como função social. Quando a gente tem professor preto dando aula de yoga, é a função social do yoga. A minha reivindicação muito hoje, e eu falo isso em todos os lugares, é isso. Yoga preto na periferia feito por gente preta. Isso muda completamente a lógica, né? Então, ter professores homens pretos, praticantes de yoga, isso pra mim é tipo assim, é o que eu busco, sabe? Eu fico o tempo todo caçando aquele aluno meu que tá tipo muito dedicado pra ver se ele de fato vai se tornar um professor ali dentro, né? Porque não adianta vir de fora, não tem a mesma potência. É ótimo quando você vai, você apresenta, mas a potência não é a mesma e é importante que a gente lembre disso, né? Porque a gente não quer caridade, não é isso. Não se trata disso, se trata de fato de cumprir a função social e porque faz muito mais sentido, né? Então, hoje a reivindicação é essa, de yoga periférico, yoga marginal, na margem, feita por pessoas da margem, né? Porque, pra mim, se não for pra ser assim, melhor não fazer, sabe? Vamos fazer de outra forma, a galera já tá fazendo, né? E quando a galera esse ano, né, 2020, foi um ano de boom do yoga, né? E todo mundo resolveu perceber, eu não lembro quando é que foi aquilo, né? Se ela foi junho, julho, mas teve... A galera resolveu perceber que racismo existia no mundo. Foi ótimo, inclusive. 2020, pandemia, a galera percebeu isso. E a galera do yoga percebeu que não tinha aluno preto no yoga. E eu fiquei, em algum momento ia se aparecer, né? Apareceu 2020.
E aí, uma porrada de gente no Instagram, não só no meu, mas de vários professores pretos de periferia, resolveram, os professores brancos perguntando, poxa, como é que faz para ter aluno preto, né? E é isso, eles querem um roteiro. Olha, você faz isso, você fala isso, aí você faz aquilo outro. Não existe roteiro, o roteiro é a nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência. Então, não adianta querer agora um mini curso de como ter alunos pretos dentro da sua aula, né? Se você nunca se dedicou para isso. E eu falo isso porque eu tenho amigos brancos que têm alunos pretos dentro da aula e assim, se você quer de fato dar aula na periferia, você já estaria dando aula na periferia, sabe? Você não ia esperar tanto alguma coisa acontecer, você ia estar lá, você ia estar enchendo o saco, você ia continuar. Porque a gente que está lá enche o saco para fazer, por que a galera de fora acha que vai ser fácil, né? Então a galera acha que de fora todo mundo vai abraçar e vai querer muito você ali, né? É um lugar muito egóico mesmo, né? As pessoas te querem, as pessoas precisam de você. Cara, ninguém precisa de mim onde eu tô, eu faço ali porque eu quero continuar fazendo, mas ninguém precisa de mim, de fato, né? E é importante lembrar disso pra gente entender que é comunidade, não é um lugar de você vai lá, oferece uma coisa, vai embora e tá tudo certo. Então, esse ano foi um ano muito importante, porque toda essa minha luta, né, de pensar o yoga marginal, yoga periférico, partindo da periferia fez muito mais sentido, porque perceber que esse yoga branco, que eu nem faço mais parte, porque depois das minhas formações eu nunca nem precisei mais, sabe, estar junto, que eles estão agora em 2020 percebendo o que é que a gente está falando faz tanto tempo, é exatamente tudo aquilo que eu venho pensando, né? Então, a construção é diferente, o início é diferente, a continuidade é diferente, a referência é diferente. E hoje a luta é essa. E graças a todos os deuses que a gente pode ter nesse mundo, esse ano que não me faltou foi conhecer professor de yoga preto no Brasil inteiro, porque quando você começa meio desesperançoso, assim, caralho, não tem ninguém, tipo, como não tem ninguém? Só que você vai pesquisando, é isso, ninguém tá me pedindo isso, ninguém tá me pagando por esse trabalho, eu não tô ganhando nada de nada, eu estou ali todos os dias no Instagram, na internet, pesquisando professores negros, e foi começando com um, com dois, hoje eu devo ter uma lista de mais de 80 professores negros no Brasil inteiro, e conhecer todos eles por nome, por saber onde essa pessoa mora, é isso também, porque não é só criar um nome, não é só saber que existe, mas é conhecer a pessoa, fazer essa rede, sabe? Então hoje eu fico muito feliz quando eu consigo não me sentir só nos lugares, porque isso a gente não quer, sabe? Esse lugar do preto único nos lugares é algo muito cômodo para a branquitude, que quer uma pessoa ali, preta de pacota, foi lá, tá tudo certo, mas a gente já não quer mais isso, a gente não quer mais aceitar esse lugar. Então, entender que tem vários profissionais pretos que podem falar sobre isso, que são maravilhosos no que fazem, são melhores, porque eles têm que ser, é um lugar, inclusive, muito cruel, mas é isso que acontece. Só que eu acho que é essa construção, né? Pensar a ancestralidade é isso, a gente vai construindo comunidade, a gente vai pensando nesse círculo que não tem fim. Então é o que eu boto fé e hoje é muito da minha energia, né? E yoga na periferia, já que na pandemia eu conheci pessoas em outros lugares, virou yoga periférico no Brasil inteiro. E dou graças por isso, assim, porque eu conheci pessoas maravilhosas que eu jamais conheceria e hoje eu me sinto em casa em vários lugares. Eu sinto que eu posso ir para qualquer lugar que vai ter alguém para receber o yoga lá também, sabe? Então, enfim, é um pouquinho disso.